tudo bem? Bem-vindos ao canal Biociências Professor Lisandro. Nesse vídeo vamos fazer uma revisão sobre substâncias e mistura. São 20 questões onde você vai aprender os vários tipos de métodos de separação de mistura, como empregar corretamente, o que são misturas homogêneas e heterogêneas, o que são substâncias puras e compostas. Essa revisão é muito importante para alunos que estão fazendo o 6º ano do ensino fundamental, o 9º ano do ensino fundamental 2 e também do ensino médio para uma base na química e também para aqueles que já estão se preparando para o Enem, para dar uma recapitulada nessa área do conhecimento que é tão importante e sempre cai nas provas do Enem. É muito importante também para quem pretende fazer vestibulares ou até concurso, para ficar em dia com os assuntos sobre substâncias e mistura. Então me acompanhe nessa revisão, nesses exercícios de substâncias e mistura, mas antes não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as próximas notificações. Então me acompanhe nessa aventura. A primeira pergunta. No verso de uma embalagem de suco em pó consta a seguinte informação. Modo de preparo. Adicione uma colher de sopa cheia de açúcar em 1 litro de água gelada. Mexa bem até dissolver todo o açúcar. Acrescente o conteúdo deste envelope na água e agite, até dissolvê-lo completamente. Primeira pergunta. Considerando apenas a primeira etapa do preparo do suco, a mistura formada é homogênea ou heterogênea? Bom, vamos pensar. Se eu peguei um copo d'água e adicionei uma colher cheia de açúcar e ali eu mexi bem até dissolver esse açúcar, e depois eu coloquei um envelope de algum tipo de suco e dissolvi, o que aconteceu? Eu tive uma substância, eu terei uma substância homogênea, ou seja, uma substância em que há uma fase só, em que eu não percebo nem o açúcar e nem o suco ali dissolvido, certo? Eu sei que a água ficou com uma cor talvez arroxeada, no caso de eu pegar um suco de uva, por conta da cor, mas eu só vejo aquela água de cor roxa, ou seja, é uma substância homogênea. Se fosse heterogênea, eu veria tanto as partes do suco ou pelo menos as partes do açúcar. Agora para a pergunta B. Se uma pessoa ao ler a embalagem desse produto se confundir com a quantidade de água e acrescentar todo o suco em pó e o açúcar em um copo de água de 200 ml, o que é esperado que ocorra? Bom, nesse caso pode ocorrer uma saturação, ou seja, a água, embora ela é um solvente, ela vai sempre dissolver o soluto, que nesse caso é tanto o açúcar quanto o suco em pó. Quando em excesso, a água não consegue dissolver todo, sobrando um depósito no fundo do copo. Aí sim eu vou conseguir ver esse depósito, que pode ser tanto de açúcar quanto de pó de suco, E aí eu vou ter duas fases, uma fase de água e outra de açúcar ou de pó de suco. Nesse caso eu terei uma mistura heterogênea, ok? Então vamos para a próxima. Em uma garrafa de água mineral foi colocado o seguinte selo: água 100% pura, Em sua opinião, que ideia é passada para os consumidores que leem essa informação? Bom, a ideia é de que ali só existe água e mais nada, ok? Essa informação está correta? De jeito nenhum, porque se é uma água mineral, ali é uma mistura homogênea, onde eu tenho tanto a substância de água quanto a substância dos minerais ali dissolvidos. Eu não consigo ver os minerais dissolvidos, portanto é uma mistura homogênea, mas eu sei que ali não existe uma substância só, portanto essa água não é pura, ok? Vamos para a próxima. Observe as imagens dos recipientes a seguir e classifique as misturas em homogêneas ou heterogêneas. Bom, só de ver os 3 recipientes ali, eu percebo mais de uma fase. Portanto, é uma mistura
heterogênea nos 3 recipientes. No primeiro eu vejo água, gelo e óleo, no segundo eu vejo água e gelo e no terceiro eu vejo óleo, gelo, água e pedra ao fundo. Portanto, os 3 são misturas heterogêneas, tá? Mesmo que o gelo, né, no caso você vai me perguntar, mas o gelo não é água? Sim, é água, mas forma 2 camadas, uma de água líquida e outra de água sólida, que seria o gelo. Portanto, mistura heterogênea para as 3. Na próxima pergunta, que opções a seguir representam uma mistura homogênea? Bom, como eu já falei, mistura homogênea é aquela que eu sei que é mais de uma substância ali, porém eu não consigo vê-la. Então, nesse caso, a lágrima, o suor e a água mineral são misturas homogêneas. Por quê? Porque eu vejo apenas uma substância. O granito, todo mundo sabe que ele tem várias partículas, né? Tem o feldspato, tem o quartzo e tem também a mica, portanto é heterogênea. A lama, né, tem barro e água, então é heterogênea e eu consigo identificar onde está o barro e a água. E o leite, que aparentemente parece ser homogênea, não é homogênea, né? Quando eu vejo num primeiro instante, eu vejo uma coisa só. Porém, se eu deixar o leite descansar por algumas horas, eu vou perceber que a nata vai sobrenadar sobre o leite, portanto são 2 misturas, então é considerada uma mistura heterogênea, o que é chamado também de mistura coloidal, que é aquela que à primeira vista parece ser uma coisa só, porém com o tempo a gente percebe 2 ou mais fases, certo? Vamos para a próxima pergunta. Acidentes de derramamento de óleo no mar são extremamente agressivos ao ambiente. Um dos agravantes consiste na absorção do óleo pelas penas das aves. Para remediar a situação, utiliza-se uma técnica que consiste em passar um composto à base de ferro, que adere ao óleo nas penas das aves. Em seguida, esse composto pode ser retirado com auxílio de um ímã, arrastando até cerca de 98% do óleo das penas. Como se chama esse processo de separação de mistura? Bom, se eu estou usando um ímã, essa separação é chamado de imantação, porque o ímã vai puxar o ferro e o ferro vai puxar o óleo junto, né, que estava na pena, certo? Portanto, é um processo onde eu separo o óleo misturado com composto de ferro da pena da ave, através da imantação, ou seja, do uso de um ímã, certo? Pergunta 6. Uma pessoa transportava no porta-malas do carro 2 sacolas, uma com limões e outra com laranjas. Após pegar uma estrada muito sinuosa, verificou que as frutas se misturaram no porta-malas. Diante desse fato, que processo você recomendaria para separar novamente as frutas? Então, aqui o método de separação mais eficiente nada mais é do que a catação, onde eu cato os limões e ponho em uma sacola e cato as laranjas e coloco em outra sacola, certo? Próxima pergunta. Atualmente não se recomenda o uso de isopor nem seu descarte no ambiente, por causa do efeito poluente deste material. Em um almoxarifado, uma pessoa encontrou várias sacolas contendo pedaços muito pequenos de isopor misturados com areia. Ela recebeu a ordem de descartar o conteúdo dessas sacolas em uma área de jardim. Como essa pessoa pode separar a areia de isopor para descartá-la no local indicado? O que deve ser feito com o isopor? Bom, então aqui nós temos 2 perguntas. A primeira é como separar o isopor da areia. Nesse caso, eu aqui preciso de um recipiente, eu vou jogar essa sacola cheia de areia com isopor, né? E jogar água. O que vai acontecer? A areia, como ela é mais pesada, ela vai se decantar no fundo do recipiente e o isopor, por ser bem mais leve, vai flutuar sobre a água. Esse mecanismo, esse método, né, de separação é chamado de flotação, ou seja, flutuar. Então, assim eu consigo retirar o isopor que está sobrenadando sobre a água. E o que deve ser feito com esse isopor? Deve ser descartado em um local de reciclagem de isopor, né?
ou seja, não jogar no ambiente novamente, ok? Oitava pergunta. Uma das formas de limpar teclados de computador é usando jatos de ar. Observe a imagem ao lado. Qual é o método de separação de misturas utilizado? Que componentes estão sendo separados? Então, o método aqui de mistura é uma corrente de ar, portanto, é a ventilação, né? É um método que vai separar a poeira, né? O componente que está sendo separado, a poeira do teclado do computador, certo? Então, a partir da ventilação. Pergunta 9. Considere uma solução aquosa de açúcar. O que é uma solução? Solução é uma mistura homogênea, onde o solvente dissolveu todo o soluto. B. Nessa solução, qual é o solvente? A água, certo? E o soluto? O açúcar, porque está em menor quantidade. A água é o solvente porque dissolve e o açúcar é o soluto porque foi dissolvido pela água, ok? C. O que significa dizer que uma solução é aquosa? Significa dizer que essa mistura homogênea foi dissolvida em água, ou seja, ela é a base de água, ok? 10. O que significa dizer que a água tem propriedade de dissolver o sal de cozinha? Significa dizer que ela tem solubilidade, ou seja, ela é um solvente. Na verdade, a água é considerado solvente universal, né? E que dissolve quase todas as substâncias, principalmente sais, a base, né, de sais. Ou seja, tudo aquilo que é hidrossolúvel, ok? Próxima pergunta. Uma pessoa tem um copo com uma mistura de água e óleo de cozinha. Tem também uma lata vazia, um prego, um martelo e 2 copos limpos. Como ela pode separar a mistura de água e óleo usando esses materiais? Então, nós sabemos, primeiramente, que água e óleo é uma mistura heterogênea. O óleo, por ser mais leve, ele sobrenada sobre a água. E a água, por ser mais pesada, deposita-se no fundo. Então, o que eu posso fazer aqui? Primeiro, eu posso pegar essa lata, pegar o prego, fazer um pequeno furinho nele com um martelo e os 2 copos limpos. Eu pego um copo primeiro, né, e ponho embaixo dessa lata com um pequeno furo e coloco, né, adiciono essa mistura de água e óleo. Como a água ela é mais pesada, mais densa, ela vai para o fundo, portanto ela vai sair primeiro pelo furinho que eu fiz com o prego. À medida que eu tirei toda a água, eu pego o outro copo e retiro agora, coloco nele o óleo que sobrou, ok? 12. Como você faria para separar uma mistura de serragem e areia? Novamente aqui nós temos um método de separação que é chamado de flotação, né? Como que eu faria isso? Eu pegaria essa mistura de serragem e areia, colocaria dentro de um recipiente. Ali eu jogaria a água, a areia, por ser mais pesada, ela vai se depositar no fundo do recipiente e a serragem, por ser bem mais leve, ela vai sobrenadar sobre a água. Portanto, com uma peneira eu vou lá e tiro toda a serragem. 13. Explique como você faria para separar uma mistura de sal de cozinha e areia. Bom, aqui eu posso usar 2 métodos. Primeiro eu vou separar o sal de cozinha, né, a mistura de sal de cozinha da areia. Como que eu faço isso? Eu posso misturar água, né? Então eu misturo tudo. O sal de cozinha ele vai se dissolver na água e a areia vai decantar no recipiente. Portanto, quando a areia decantar, eu pego somente a água, a parte de cima, que é a água com sal de cozinha, e após isso eu pego essa água com sal de cozinha e coloco num recipiente e deixo no sol ou coloco sobre um aquecimento. A água evapora a 100 graus, mais ou menos, né, dependendo da pressão atmosférica, e o sal permanece. À medida que a água for toda evaporada, só vai ficar no fundo desse recipiente o sal. Portanto, assim eu consigo separar o sal de cozinha da areia misturado, ok? Próxima pergunta. Temos aqui uma charge, né? Então temos aqui 2 cidadãos, né, se comunicando e ele disse, né, um disse:
Essa mistura líquida é especialmente formulada para tirar graxa velha dos coturnos, né? Responde, uma solução militar. Né? Coturnos são botas de militares, né? Então a pergunta que tem, né? O humorista explora o duplo sentido da palavra solução. Explique o significado dessa palavra no linguajar diário e na terminologia química. Né? Então, no linguajar diário, solução é você solucionar algum problema. Considerado uma solução no sentido químico do termo, como eu falei, é uma mistura homogênea em que há um soluto, que deve ser o princípio ativo, né, para limpar a graxa, e um solvente, que é a água, onde foi dissolvido o soluto. Ok? Próxima pergunta. Classifiquem os itens a seguir em substância pura, mistura homogênea e mistura heterogênea. Então, por exemplo, se eu tenho arroz e feijão, tá na cara que eu tenho uma mistura heterogênea, porque eu consigo ver o arroz e o feijão nessa mistura. Diamante, né? É uma substância pura, pois o diamante ele é feito apenas de átomos de carbono, certo? C. Água e uma pitada de sal. Se elas estiverem misturadas, é uma mistura homogênea. Por quê? Porque eu não consigo identificar o sal na água salgada, certo? Água e areia, uma mistura heterogênea. Por quê? Porque basta algumas horas e a areia começa a decantar, formar uma fase abaixo, né, no fundo da água. E água e óleo, também uma mistura heterogênea. Por quê? A água deposita no fundo e o óleo sobrenada sobre a água. Cano de cobre. O cobre é uma substância pura, certo? Por quê? Porque só existem átomos de cobre, ok? Gasolina. A gasolina, ela deveria ser uma substância até pura, né? Mas não é. Ela é uma mistura homogênea. Por quê? Porque dentro dela há sempre outras coisas, como o álcool, que adiciona outros tipos de compostos, certo? Água mineral, como eu falei, é uma mistura homogênea, porque se tem água e tem minerais, logo existe pelo menos 2 compostos, né? Ou mais, certo? Porém, eu enxergo um só. Aço é uma mistura homogênea. Por quê? Porque o aço ele é feito de ferro e manganês, ou molibdênio ou níquel. Portanto, há pelo menos 2 substâncias, porém eu só vejo uma. Portanto, ela é homogênea. Água pura. Agora sim eu tenho uma substância pura, porque ali eu só tenho moléculas de H2O, ok? 16. Leia os procedimentos desenvolvidos por um aluno para separar uma mistura de água e óleo e observe a sequência de fotografias a seguir. O aluno cortou ao meio uma garrafa PET. Na parte superior da garrafa tampada foi adicionada mistura de água e óleo, conforme mostram as fotografias. Então, quando a gente vir aqui, a gente vê claramente que tem uma fase de óleo acima e uma de água abaixo. A parte inferior da garrafa foi mantida embaixo da superior e utilizada como reservatório para coletar a água. Qual foi o método de separação de misturas utilizado nessa atividade? Foi o método de decantação, certo? Por quê? Porque a água decantou na parte de baixo e o óleo sobrenadou, né? Então ele coloca aqui, ó, ao abrir vagarosamente a tampa, a água escorreu para o reservatório após a maior parte da água ter sido coletada, a tampa foi fechada. B. Que equipamento utilizado em laboratório possui o mesmo princípio do aparato criado pelo aluno? Então, quer dizer, que utensílio, né? Que equipamento existe no laboratório em que você faz esse procedimento, inclusive com muito mais precisão? É o funil de decantação, certo? 17. Indique os métodos adequados para separar os componentes de cada uma das misturas abaixo. Água e sal. Evaporação, certo? Eu pego a água, aqueço ela, a água evapora e o sal fica. Posso também usar um destilador simples, um método de destilação simples, que é um equipamento onde, né,
água e sal é colocado num balão, essa água é esquentada, né? Essa mistura é esquentada a uma temperatura de 100 graus, por exemplo, a água evapora, passa por um condensador, né, que é o resfriamento, então aquele vapor volta a ser água, porém agora sem o sal, e o sal fica lá naquele primeiro recipiente, no balão, certo? Água, areia e ferro. Então aqui eu posso primeiro usar a imantação para separar o ferro da água e da areia, né? Um ímã para, né? O método de imantação, e depois a água, areia eu coloco para descansar e vai ocorrer a decantação, ou seja, a areia, por ser mais pesada, ela vai para o fundo do recipiente. Água líquida e acetona líquida, mesma coisa do destilador, né? A destilação simples, pois a acetona, ela evapora a uma temperatura bem mais baixa do que a da água líquida. Então, assim, eu esquento, né, até ao ponto de ebulição da acetona, ela evapora, passa pelo condensador, é resfriada, volta a ser líquido e é separada num recipiente, ok? Limalha de ferro e palha. Imantação, ou seja, eu pego um ímã e com o ímã eu vou puxando, né, atraindo toda a limalha de ferro e fica somente a palha. Grão de arroz e grão de milho. Catação, certo? Eu posso pegar os grãos de milho do meio dos grãos de arroz com a própria mão. Coleta seletiva do lixo, ou seja, quando eu estou selecionando lixo, plástico, papéis, alumínio e etc. Ou seja, o método aqui também é com as mãos, ou seja, catação. Farinha de trigo e grânulos de trigo, método de peneiração. Eu passo essa farinha com os grânulos por uma peneira, a farinha passa e os grânulos ficam na peneira. Metais ferrosos do ferro velho. Imantação através de um eletroímã. Então eu pego aquele guindaste, é um eletroímã, e vou passando e todos os metais ferrosos são atraídos pelo eletroímã. Próxima pergunta. A figura abaixo mostra um equipamento usado em laboratórios para separar líquidos. Qual é o líquido mais denso? Aqui nós vimos, né, a água e o óleo. Lógico que a água é o mais denso, pois ela está na parte de baixo. Que processo está sendo usado para separar esses dois líquidos? O processo de decantação, né? Por quê? Porque a água decantou embaixo e o óleo sobrenadou. Esse aqui é o funil de separação que havíamos falado na pergunta atrás, certo? Pergunta 19. Na foto aparecem duas velas de filtro de água, uma limpa à esquerda e outra suja à direita. Que processo de separação de mistura deixou a segunda vela suja? Bom, essa é bem fácil, né? O método de filtração, né? A água foi sendo filtrada, então passou a água limpa pela vela e as sujeiras, impurezas da água ficaram grudadas na vela, ou seja, foi separado por filtração. Pergunta número 20. Misturou-se um pouco de água salgada com óleo de cozinha. No esquema abaixo, os processos utilizados para a separação dos componentes da mistura estão representados pela letra A e B. Identifique quais foram esses processos. Então, na primeira linha que eu tenho, água salgada e óleo igual a. Como é que eu separo água salgada de óleo? Pelo método de decantação, ou seja, então A é decantação, então fica o óleo num lado mais água salgada do outro, né? Aí a água salgada igual B, que método foi esse? Pode ter sido 2, evaporação, né? Onde eu separo a água do sal, só que essa água vai ficar só na forma de vapor e o sal é o que sobra. Ou destilação simples, onde eu uso aquele aparelho, né, de destilação, o destilador. Eu aqueço a água a 100 graus, nessa água salgada, então o que vai acontecer? A água vai evaporar, o vapor vai passar pelo condensador, vai ser resfriado e vai voltar a ser água. E o sal continua lá no balão, ok? Então essas foram as perguntas, né? Essas perguntas eu tirei desses livros, que são muito bons, vocês podem acompanhar, quem quiser comprar. E aqui terminamos a nossa aula, um pouco longa, mas onde tirou várias dúvidas sobre substâncias puras, né? Misturas homogêneas, misturas heterogêneas, colóides e métodos de separação de vários tipos.
E aqui vamos terminando a nossa aula sobre substâncias e mistura. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as próximas notificações. Compartilhe com seus amigos que também precisam estudar para que eles possam ter uma noção básica sobre conhecimentos. Se você tiver alguma dúvida ou algum exercício que você não conseguiu entender, pode mandar aqui nos comentários que eu responderei e explicarei com o maior prazer. E aqui do lado vão aparecer mais 2 vídeos. Clique neles que eu já te espero lá em alguns segundos. Por hoje é só, muito obrigado e até uma próxima aula.